Capítulo 2, parte final. Devemos agradecer a Deus por sua bondade eterna para conosco, os pecadores, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Um fenômeno muito comum é, primeiro, algumas pessoas se apegarem com excesso à lei, observando-a de modo exemplar e, com isto, julgando-se salvos e melhores que os outros que não a observam, sendo esses os amigos da lei. Isto se chama legalismo, ou seja, salvação pelas obras da lei. Ora, nesse caso, o salvo-conduto de que estamos falando seria a lei, e não Cristo. Segundo, outras pessoas se apegam excessivamente à graça, alegando não haver mais necessidade da lei, já que a graça tudo resolveu para o pecador, sendo essas pessoas as amigas da graça. Isto se chama liberalismo espiritual. Nenhum e nem outro estão no caminho da salvação, com o seu salvo-conduto garantido. Na realidade, a compreensão pela lei de que sou pecador deve me levar a recorrer sempre à graça. Logo, as duas são indispensáveis. No caso dos amigos da graça e da lei, a perspectiva é outra, ou seja, as pessoas que vivem nesse nível de compreensão e aplicação equilibradas da lei e da graça afirmam algo comum: estamos sob a graça. Agora, vamos obedecer à lei como uma resposta de amor a esse dom tão grandioso, o amor a Deus e aos semelhantes, e vamos testemunhar de que somos novas criaturas e de que Cristo vive em nós. Com essa leitura do cenário da redenção, pode-se inferir que o Monte Sinai nos conduz ao Monte Calvário, e este nos incentiva a não mais deixá-lo, ignorando a existência daquele. E este nos incentiva a não perder de vista o Monte Sinai, ignorando a sua existência. Nunca se esqueça disto. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O Sinai informa da nossa condenação enquanto pecadores, fazendo-se maldição por nós. O Calvário foi o local onde ele deu sua vida para nos resgatar para sempre da maldição do pecado. Gálatas 3:13. Em outras palavras, o Calvário, graça, é a maior demonstração da legitimidade e vigência do Sinai, lei. Olhe para o Sinai e ele te direcionará para o Calvário. A lei aponta quais caminhos devem ser evitados, bem como aponta o caminho da salvação que é Cristo, pois ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3:24. Inclusive, a lei indica que nem ela mesma é o caminho, mas que somente Cristo, a graça, é tal caminho de direcionamento para a vida. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:1-4. Nesses versos, Paulo aponta diretamente para o excessivo legalismo dos judeus, os quais ignoravam a graça já revelada em Jerusalém na pessoa de Cristo, e que se apegavam às práticas moralistas e legalistas da lei como sendo seu único e todo suficiente salvo-conduto para a salvação. Um erro gigantesco, é claro. Ele afirma que os seus irmãos judeus, convertidos ao cristianismo, estavam equivocados em persistir na prática da lei como meio de salvação. E ele ainda ressalta esse erro, afirmando que o fim da lei é Cristo.
Não que Cristo tenha encerrado sua validade, mas que ele a enalteceu a tal ponto que morreu para provar sua validade plena, absoluta e eterna. A finalidade, o propósito, a incumbência principal da lei é conduzir o transgressor, que ela mesma revelou, a Cristo, para que haja verdadeira justiça em todo aquele que crê. Inclusive, quando o apóstolo Marcos, 1, versículo 1, afirma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, já está afirmando que Jesus aqui estava para morrer. É a morte de Cristo que valida a afirmação inicial de Marcos, de que Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Jesus não só guardou, como também enalteceu os 10 mandamentos da lei de Deus. Ele mesmo afirmou: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, 10. Sendo que a nossa tendência, em função da natureza pecaminosa herdada dos nossos primeiros pais, é de colocar nossos próprios desejos acima da vontade de Deus para a nossa vida, é necessário que Ele mesmo providencie que nos sejam feitos constantes apelos para não cedermos às tentações. Ora, quem melhor que o mesmo Deus que nos criou, na pessoa do Espírito Santo, para trabalhar em nossa mente e no nosso coração, de modo a nos levar a evitar o mal e, se mesmo assim insistirmos em praticá-lo, a nos levar ao sentimento de arrependimento, bem como à confissão e à conversão? O Espírito Santo está entre nós, realizando essa obra maravilhosa. Jesus mesmo afirmou: eu vos enviarei um outro Consolador, e ainda, não vos deixarei órfãos. João 14, 16 a 18.